Paz do Senhor, meus irmãos. Eu aqui escabelado, esperando a hora do propósito, fazendo as coisas. Postei que eu ganhei a jaca, 3 jaquinhas lindas. Além de eu ganhar, a pessoa atrás, né? Isso é honra. Isso que eu digo para vocês, que púlpito de igreja não é honra. Honra é você ser reconhecido pelos outros de fora. A vizinha me mandou mensagem, falou: amiga, botei 3 jaquinhas para você no portão. Não tão muito boa, porque elas caem de muito alto, muito. Não tem como ninguém tirar. E eu digo, gente, o importante é lembrar. Eu me acho importante só da pessoa lembrar, pode ser uma agulha. Isso é honra. Aí tem pregadores que falam: irmão, o meu Jesus falou que nós temos que comer o melhor da terra. Sim, mas trabalha. Se quer comer o melhor da terra, trabalha. Tem crente que não quer fazer nada, não capina lote que o sol está quente, quer pouco dinheiro. Não busca um sururu nas pedras para ter o mantimento dentro de casa porque é vergonhoso. Não tem vergonha de estar gritando, torcendo pelo um time de campeonato. Não tem vergonha de estar balando em carnaval. Não tem vergonha de estar nu na praia. Aí para capinar um lote é vergonhoso porque minha profissão é carpinteiro. O problema é seu. Jesus não deixou elo de profissão para ninguém. Deus deu inteligência, autoridade ao homem de crescer naquilo que ele cria. Aí eu não trabalho, não faço esforço nenhum. E quero achar que o povo, só porque é crente, é obrigado a me dar aquilo que é necessário e do bom. Toma vergonha na sua cara, querida. A Bíblia diz que Deus é fiel com quem é justo com ele. Se você tem orado bastante, você tem depositado a sua fé no céu para conseguir uma porta aberta e você ser educado por onde você passa. Que as pessoas acham que ser crente é você ser ignorante, é xingar o patrão, é desfazer daquele que trabalha do seu lado. Isso não é de Deus. Deus não é porco. Deus não é ignorante, não é sem educação, não é mascarado. O servo de Deus, ele é simples. Ganhou 1 quilo de arroz, está com gorgulho. Aí vai lá na casa dos irmãos, aquele irmão lá me deu um arroz, joguei no lixo. Sou porco, fica com fome. Só você ficar com fome, eu saí 5 horas da manhã, igual muitos, até sem perna, sai para trabalhar. Quem não trabalha e tem preguiça, come daquilo que ganha. E se não está satisfeito, coloque a sua carinha branca pro lado de fora, sai 5 horas da manhã, paga um preço, vira um crente verdadeiro, que você tem do bom e do melhor na mesa. Digno é o obreiro do seu salário. O que é isso que a Bíblia nos ensina? É quando alguém deixa tudo, vai limpar a igreja, cuidar do templo do Senhor, ainda morar no quintal da igreja para capinar, deixar tudo bonitinho, para quando os irmãos cansados, que são dizimistas, chegar, fazer o culto para o Senhor com tudo limpinho. Esse digno é o obreiro desse salário. É um salário, né? 10 salários, igual muitos templos mentirosos fazem, não, tá? Saqueando o bolso das ovelhas, tirando até a lã. Isso aí não foi Deus que está exaltando, não. É você, naquele grande dito, vai vomitar todo esse dinheiro que Deus mandou ser cobrado dos irmãos. Segundo, digno é o obreiro do seu salário, não é? Tu trabalha, então pegue o seu dinheiro, não compra aquilo que não é pão, não. Compra o alimento. O que é alimento? É carne? Não, isso é glutonaria. É arroz, é o grosso. Tem um ovinho para botar na comida? Oh, glória! Tem uma linguicinha? Amém. Uma salada? Amém. A felicidade do ser humano é viver em Cristo e para Cristo. Não é não? Você vive em comunhão com todos. Não é você viver na casa de todos, nem todos na sua casa, não. Não.
É você aqui dentro, ó. Coraçãozinho que Deus te deu, uma terra perfeita. Então você não guarda ódio, nem rancor, nem mal. Mas assim, você se afasta da presença do mal. Boa tarde, bom dia, amém, tudo bem? Quando Jesus entrava para fazer milagres, ele convidava 2 ou 3, ele não chamava os 12. A pessoa chamada por Deus é uma coisa, escolhida para dirigir um templo é outra. As pessoas confundem. Hoje nós estamos no fim da picada. Achou bonitinho, põe para dentro. Ler um versículo, distorcer o versículo, mentir o povo. Não é assim não, gente. Por isso que muitos não gostam de mim, eu sou realista. Aí ganhei 3 jaquinhas. Ela ainda falou, 2 tá bem ruinzinha porque já caiu muito madura. E a outra tá para madurar de vez. Além de me dar, trouxe, ó, o peso, ó. Ela não pensou assim, ela tá em casa, eu posso ligar para ela vir buscar. Não é evangélica, não. Para ter humildade, você não precisa ter placa e nem estar enfiado dentro de igreja. A humildade é parte de Deus. Olha aquele samaritano. Passou um crente, passou outro sacerdote, passou outro, ninguém ajudou. Ajudou o necessitado, não é o preguiçoso, crente preguiçoso não, tá? Que bota problemas na frente e diz que não trabalha por isso. Mentira. O cara estava esbofeteado passando por aquele caminho. A Bíblia não relata se ele era bandido, matador, estuprador, não. A Bíblia só falou assim, este homem desceu, apeou do seu cavalo, devia ser um homem grande. Para pagar uma estalagem naquele tempo, tinha que ter condições. Então, o Senhor permitiu que este homem, que não tinha igreja, não tinha altar, não tinha nome, apeasse. Quando Deus quer, Ele manda. Então Deus vai tirar aquele que você acha que não tem condições para tirar o que tem condições de cima, né? O Senhor vai e mandou ele pegar esse cara, botar na cavalgadura e colocar. Hoje pode ser um PA, né? Para nós, um UPA. E ele falou, cuida dele, cura as feridas. Quando eu voltar, eu pagarei o resto. Hoje você trabalha por pouquinho, o patrão tem condições de te dar só aquele pouquinho, trabalha na sua casa, não está precisando do arroz ou feijão. Trabalha alegre, feliz. Quem sabe que depois abre uma porta maior e por essa humildade que você teve de receber um pouquinho, que o patrão também não é milionário, Deus abre uma porta maior. Às vezes você se alegra no pouquinho que você ganha e quando pensa que não, Deus te bota no mundo. Ah, irmã, sim. Hoje a injeção do povo é eu vou ser ungido porque eu vou ter um credencial maior, eu vou poder. Maria Madalena foi uma prostituta que Deus tirou 7 demônios. Jesus podia aparecer para José de Arimateia, que comprou o corpo de Jesus da cruz. Ele tinha nome, né? Ele não podia aparecer para Josué, que já estava morto, podia ressuscitar. Jesus apareceu para uma pessoa que não tinha chamado por fora, mas tinha uma qualidade por dentro. Humildade. Ela vivia escondida, ela não vivia se mostrando, ela não queria se aparecer. Maria Madalena, ela se ajoelhou, porque para a gente ser exaltada a gente tem que descer.
Tem pessoas querendo sentar no meio do povo para ver que ela tem uma credencial. Rapaz, não é assim não. A maior credencial está dentro, não está fora. Eu sei que eu entreguei 2 tipos de visão que Deus me deu e me chamaram de bocuda. E o arcanjo com a espada chegou e fincou. Para quem está ouvindo eu falar vai lembrar. Fincou a espada na porta. De frente para o altar. Eu pregando vi. Essa pecadora aqui, pior do que Maria Madalena, que estava com 7 demônios. Falaram que eu estava mentindo. Querendo me aparecer. Quem é doido? Querer mentir. As coisas de Deus. E o anjo olhava só para o altar, assim eu ainda falei. Não olhava para o povo que estava sentado, esses pobretão assim. Não. E eu tinha recebido 2 convites naquele mês para tomar conta de um templo. Falei pro meu marido, eu não nasci. Não. Para tomar conta nem de mim. Você orar muito não é questão que você está preparado para nada não. Por isso que esse irmão está me pedindo socorro, porque levantaram ele a uma coisa que ele não estava preparado nem para ser a outra. Aí botou ele num pedestal que ele não pediu. Ele não estava preparado e o Senhor ainda tinha avisado, não deu ordem. Gente, tem diabo que aparece dando visão que se você não tiver ligado, você vai achar que é o Espírito Santo de Deus. O diabo também revela, também fala no ouvido. Aí o irmão tá lá, por isso que eu de vez em quando eu logo uma palavra, boto a explicação, porque senão depois ele pode inventar que eu dei outro tipo de explicação. Então quem olha meu status lê, a explicação vai ficar bem. Aí quem quiser pegar e caber a carapuça, que pegue. Eu tô botando para o irmão que todo dia fala comigo a respeito do que ele tá passando. Ele e a esposa, é claro. E eu abro, coloco o tema que está bíblico e a explicação que eu aprendi antigamente. Com um homem que não tem mais igual esse. O pastor Antônio, que tinha igreja em Perocão, que eu tinha 8 anos quando minha madrinha me levava. Aquele homem, o pai do pastor Abidiel, igual aquele homem, não se levantou outro dentro de Guarapari. Pode me bater. Não se levantou. Não. Ele sofreu muito, passou anos como um presbítero, depois foi levantado a pastor, mas ele não abria a boca. Ele convidava as pessoas, ele mesmo não aparecia. Quem aparecia era quem estava do lado dele. Ele ficava quietinho. Eu criança, eu me lembro disso. Quem falava mais era a esposa dele, porque mulher fala um bocado. Era mais saidinha. Ela sempre teve aquele argumento de felicidade, de mostrar. E ele quietinho. Fui numa festa uma vez no centro. Eu não vi ele. Vocês acreditam que ele estava lá, no meio dos pastores, eu não vi ele? Eu vi um monte pulando, gritando, falando, se exaltando, se amostrando. Queria que o povo visse que eles eram alguma coisa. E ele, o pai do pastor Abidiel, quietinho. Aquele homem passou muita amargura de problema de saúde. Mas você não via ele em discussão. Quase ele não aparecia. Quem aparecera e quem estava lá no pedestal, né? Que tinha o nome de presidente, que presidente é só Jair Messias Bolsonaro e aquele tal de Lula. Presidente, para levar um nome de presidente, é presidente de uma nação, gente. Tá? Antigamente tinha juízes e rei, sacerdotes. Padre é sacerdote. Mas, quando você ganhar uma coisa,
alguém lembrar de você e repartir. Às vezes as pessoas te dão aquele feijãozinho com um borbulhozinho dentro, que nem ele viu. E reparte, porque ele soube que você não tem o que comer, ele vai repartir. Porque ele aprendeu na Bíblia que quando nós partimos de coração, porque quando nós sentimos o desejo, é porque o Senhor já falou conosco, né? Quantas vezes quando eu trabalhava fora, que eu estava fazendo compra, vinha a pessoa, não sabia? Na frente do meu carrinho, o Senhor me botava, aí eu já entendia, quando você está ligado com o céu, você entende, que o Espírito Santo de Deus pediu para você comprar também um. Entendeu o mistério? Quando a pessoa é usada por Deus, ele não precisa ser falado. Quando Deus quer que você abençoe, você não precisa estar ligando para o irmão pedindo não. Se for Deus que quer que você abençoe, Deus vai te mandar. Mas se Deus está botando ele embaixo da espada, embaixo da aprovação, tu não queira dar uma de bom samaritano não, porque você pode não, que quem vai pegar a espada dele é você. Tem crente que está passando pelo remeleixo, sabe por quê? Ele deixa as coisas de Deus para fazer as coisas mundanas. Eu sempre falo isso no estado, sempre prego. Gosto de mim quem gostar, eu sou desse jeito. Eu não tenho que agradar homem para subir para a glória. Então não confunda. Eu fui chamada, fui separada por um pastor que morreu o ano passado, um pastor antigo. Não é daqui, tá, gente? É de outra comarca. Eu não fui chamada pelo pastor daqui. Ninguém daqui. Eu tenho um chamado missionário para as terras. Não é nem para dentro de 4 paredes. Que dentro de 4 paredes eu aqui dentro de casa. Então a gente é humilde. Eu visito todo mundo. Quer nem saber. Eu vou em Batista. Deus é amor. Vou. Presbiteriano, Wesleyana, Maranata. São meus irmãos. Não é todo mundo que Deus fez são irmãos? Eu só não vou para centro de Umbanda, Macumba, Espiritismo, que lá que as imagens diabólicas não é Deus. Sempre falei isso para minha afinada mãe. Jesus é vivo. Vivo. Então fui na igreja católica da minha amiga. Não é dela a igreja. Ela estava lá cultuando a Deus. Aqui não tem santo nessa terra não. Nesta terra não tem santo. Não. Nós somos ovelhas de um só rebanho. Eu falei com o pastor de autoridade, ele sabe. Não vou falar o nome porque a gente, né, não tem que se achar. Falei com ele, não, senhor. O senhor recebeu um cartão, o seu anjo. O anjo da igreja. Pronome o. Anjo da igreja. Se ele foi ordenado a um pastor, passou por toda a regalia, teve um tal de congresso lá, que para mim congresso de homem, né, de Deus. Escutou, aprendeu. Então ele é pastor de rebanho. Não importa onde ele chegar, ele é o pastor de rebanho. Pedro e Paulo, onde pregava o evangelho, ele fazia um rebanho. Não fazia? Pedro, por onde ele passava, ele fazia os milagres. Pedro ressuscitava o povo para Jesus. Dorcas é uma. Pedro não ressuscitava? E ele tinha alguma credencial? Não, ele era apóstolo Pedro. Para fazer a obra não precisa ter credencial. O maior credencial para um ser humano fazer a obra é o Espírito Santo e o caráter cristão. Vamos aprender um pouco Bíblia, vamos parar de ficar engafifado. Hoje é festa daquilo, festa daqui amanhã, festa depois. Para quê? E a sua casa vai ter que tipo de festa? Festa em 4 paredes, guerra dentro de casa. Não está nos padrões bíblicos. Você não vai ter um dia para viajar com a sua família, não vai ter 2, 3 dias para seus pequenininhos passear numa pracinha, brincar num parquezinho. Aí quando a criança cresce afoitado ali só naquilo, só com palhaçada de festa, de tudo, de dança,
Virou uma palhaçada. Gente, virou uma palhaçada. Eles estão fazendo da Igreja de Cristo uma rinha. É tanto caneco que você compra, é tanto saco, é tanta bolsa, é tanta blusa, parecendo time de futebol e torcida do Flamengo. Igreja de Cristo não é torcida. Não tinha isso antigamente. Por isso que as igrejas tinham unção, tinha cura, tinha milagre. Hoje em dia não tem nada. Só tem as mesmices. Hoje aqui nessa igreja a blusa é preta, amanhã a blusa é amarela, na outra igreja a blusa é rosa, na outra a blusa é roxa, na outra a blusa é laranja, na outra a blusa é pintada. Daqui a pouco o carnaval cristão dentro das igrejas. Já tá, né? E é ordenança do homem, porque de Deus não é. Então, se a ordenança é do homem, no céu não vai. A ordenança é de Deus, nós temos gabarito santificado. Propósito, não existe campanha. O nome campanha na Bíblia não tem. Não. O homem que inventou isso. Existe propósito de uma vida para com Deus. Ó, o pastor da igreja está fazendo um propósito lá na igreja. Ele pode obrigar o povo a ir? Não. Ele não é dono do povo. Ele vai fazer pela vida dele e da igreja. Quem trabalha fora vai para o trabalho, porque a igreja não paga comida de ninguém, nem aluguel, e nem água e nem luz. Segundo, você está em casa, irmão, não está trabalhando, não? Olhou para a cama, deu uma vontade de dormir, bota no coração, vou lá ajudar o pastor a orar. Já que eu não trabalho, vou trabalhar para Jesus. Vou lá orar, depositar, isso é um depósito, é um dízimo seu para o Senhor. Vou lá na igreja onde o pastor dirige a congregação, eu vou orar com o meu pastor e a esposa, e nessa oração eu posso estar doente, o Senhor me curar pela minha humildade. Você não está trabalhando fora, larga um pouquinho o serviço de casa, que quando você chegar a Deus te dá mais força, vai lá orar. É isso. A igreja de Cristo é isso. E aí? Me fale ou prova ao contrário, isso não é isso. É. Agora, se o homem está ungindo pessoas erradas, o problema é do homem naquele dia com Deus. Não é com a igreja, não é com quem congrega, não. É com quem falou que sentiu no coração, coração enganoso, irmão. Imagina se eu sinto no coração de querer matar quem matou meu primo. Só porque eu sou crente? É de Deus? Não. Nem tudo que o nosso coração sente é de Deus. Enganoso é o coração. Maldito o homem que confia no homem. Então não, espera Deus se apresentar para você tomar uma atitude. Senão você vai tomar atitude precipitada, errada, e quando as coisas começarem a dar errado, macumba, é o diabo, não é não, irmão. Não é não, meu irmão. Você que entrou na frente de Deus achando que você era alguma coisa. Tem pessoas que eu nem falo mais nada. Eu vejo assim acontecer, eu quero ver se acontece mesmo, para ver se é Deus que está me falando. Aí se acontecer, eu fico, meu Deus, era o Senhor mesmo. Porque é tanta coisa que eu estou vendo que parece que, sei lá. E se eu não me ligar, irmão, me dá um esfriamento espiritual de tanto erro, tanta porcagem que eu estou vendo no meio evangélico. E tem crente falando de um e de outro, mas está pior do que o mundo. Nossa. Só Deus. Só. É difícil, eu não sei nem se eu respondi certo, eu fui meio ignorante, né? Cheguei aqui em casa, eu perguntei a Deus. Uma irmã, que de vez em quando está dirigindo cultos. Fio dental, blusa cheia de crochê. Eu não estava vendo. Porque para longe, assim, no reflexo do sol, gente, eu não vejo direito, tá? Você estiver na moto, no carro, buzinar, para me ver a cara da pessoa. Porque eu não, de longe assim, um reflexo para longe assim, eu não enxergo. Aí, a pessoa que veio, atravessou a rua, me viu e me gritou. Irmã,
Não se escandaliza não que eu tô assim de biquininho aqui, porque o calor é grande, né? E não tem nada a ver a carne. Eu falei, irmã, dono do céu é Deus. Dono da palavra é Deus. Você já leu lá quando Jesus voltou para buscar Pedro de volta para a presença. Pedro estava onde? No barco de bermuda. De bermuda, Pedro se escondeu embaixo do barco na água, com vergonha porque estava nu. Quem tem o Espírito Santo tem a sensibilidade de saber o que é certo e o que é errado. É como aquele padre Fred falou. A pessoa tem que ter caráter cristão dele, não é dos outros, não, porque ninguém vai me salvar. Se algum dia alguém me vê como eu andava antigamente, fio dental, copinho de vinho na mão e na balada, não é Espírito Santo, não, é Espírito do diabo, tá, irmãos? Não é Espírito Santo, não. Eu que já desci as águas. Eu estou desviada de Deus e enviada para o mundo. Pode falar. Se fala o que eu estou fazendo, a pessoa não é fofoqueira, é realista. Tem crente que não aceita ser corrigido, não aceita mais correção porque é presbítero hoje. Nós precisamos ser humildes. A nossa família era mais julgada dentro de Guarapari. Porque a casa da minha mãe tinha forró sábado, domingo à noite toda. Todo mundo ia lá dançar. Era de prefeito a governador. Porque tinha as mulheres mais bonitas que iam lá em casa dançar. Muita gente sabe disso. E o povo saía comentando, essas filhas de dona filhinha vai ser as maiores prostitutas. Nós ouvíamos. Trabalhamos em casa de povo grande, professores, sargentos. Nunca roubamos 10 centavos. Nunca andamos pelado com o patrão. Por mais que desconfiava pelo nosso caráter lá fora da dança. Mas a Bíblia diz que não julgo o perfil pela capa, mas por aquilo que eu vou transformar. Não valia nada mesmo não, dançar forró mesmo. Eu só tomava vinho na taça. Eu ganhei concurso de valsa. Eu fui dançarina e andava de roupa de Mickey no trio de Paulo Loureiro, gente. Os carros de sonho lá para Buenos Aires, eu subia lá em cima e dançava e cantava com os meninos. Bota, sai de bolinha, olha só. Eu joguei futebol 21 anos. Eu tive lado a lado com o goleiro do Brasil. Hoje eu sou uma serva do Senhor só porque eu estou na igreja bonitinha, com a roupinha de serva, eu sou a santa. Santo é só um, Jesus Cristo. Nós somos companheiros de missão. Missão não está na placa nem na carteira. Está na ação daquilo que tu faz. Caiu um bêbado na rua, tenha compaixão. Tenho no hospital precisando de uma ajuda, você pode ir. Compaixão e missão. Missão não é dentro de 4 paredes, é ao mundo todo. Amém? Beijo no coração.